Bom dia, pessoal! Hoje começando uma live aqui com vocês às 9 da manhã pelo The Rose Method Downtown. Nós estamos com uma programação incrível essa semana. Não sei se você tem nos acompanhado lá pelo Instagram. E nós estamos entrando na quinzena Detox. E nós... Oi, Vanzinha! E essa quinzena, muito mais que um detox, já vai ser um aquecimento aí para um curso incrível que nós temos todos os anos em nossa escola, há muitos anos, em parceria com a escola de Governador Valadares e do Leblon. E essa quinzena de detox é uma quinzena de purificação intensiva e o curso é também exatamente sobre esse assunto. E para que vocês entendam um pouco mais do conteúdo, conheçam um pouco mais do conteúdo, a gente está trazendo vários convidados maravilhosos aqui para falar sobre o assunto para vocês. E o tema detox envolve muitas coisas, não só apenas um cuidado com a alimentação, uma limpeza orgânica, mas também e principalmente um cuidado com o que nós sentimos, né, com as nossas emoções, com que tipo de emoções nós alimentamos o tempo todo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui com vocês o meu querido amigo professor Luiz Lopes, de Portugal, que é o único dentro da rede do The Rose Method que na verdade, que tem um curso montado sobre o assunto reprogramação emocional. O Luiz é uma pessoa queridíssima, que já estava aqui desde quando eu entrei, então acho que o Luiz já tem para quase uns 40 anos de The Rose Method. 30 e poucos, 40, ele já está chegando aqui para falar com a gente, e ele aborda esse tema reprogramação emocional de uma forma incrível, maravilhosa. Tenho certeza que o conteúdo vai ser muito bom para vocês, e esses conteúdos que nós estamos trazendo, os convidados que nós estamos trazendo, são para que vocês possam participar dessa palestra que nós vamos ter no dia 31 de agosto, às 17 horas. O link tá na bio do The Rose Downtown. Eu vou pedir para a Vanzinha, se tiver aí, colocar o link aqui, que eu não consigo puxar para cá. Então, se a Van ou alguém do The Rose Downtown puder puxar o link da bio, que tá lá para cá, só para o pessoal saber, eu não sei se dá para acessar por aqui, vai ser show, tá? Então essa palestra que nós vamos dar vai ser no dia 31 de agosto, nós vamos falar mais sobre o tema e dar mais informações sobre o curso, que vão ser, a duração do curso será de 2 semanas, serão 3 encontros e 2 semanas de acompanhamento ali para que você possa sendo orientado como trabalhar essa limpeza orgânica, física, emocional e mental. Luiz, eu só estou esperando você solicitar o convite para a live, então solicita para entrar na live, que aí eu te aceito aqui. É só você ir lá no comecinho e tem, logo que você entrou, aparece solicitar. Isso! Show de bola! Ah, que você, meu amigo querido! Esse amigo lindo que a gente ficou se vendo só por Zoom durante esse tempo todo da pandemia. Como vai? Tudo bom? Que saudades de você, Luiz! Também muitas. Que De bom te todos os ver aqui! amigos. Pois é, vontade de um abraço apertado. É verdade. Estão conseguindo ouvir bem? Tô super. Pessoal de casa também, se tiver aí ouvindo direitinho, dá um sinal aqui pra gente. Luiz, que Ok. horas são aí em Portugal? Neste momento, 1 e pouquinho. 1 e 5. Olha só, então são mais ou menos umas 4 horas. 4 horas de diferença. Isso. Isso, Olha isso, isso, só. isso. A Que Thaís já bom. tá colocando aqui pra gente o link da bio que tá no Downtown. E se tiver o link do Simpla, tá? Pode colocar aqui também, da palestra do Simpla. Ou o pessoal do Downtown, se quiser, pode colocar aqui também o link direto do Simpla, que as inscrições para a palestra serão por lá. Luiz, tô Que aqui bom. falando pro pessoal, que a gente acho que você ouviu um pouquinho, né? Nós vamos ter um Aham. curso chamado Muito Mais Que um Detox, que vai acontecer em setembro. Nós já damos esse curso há muitos anos. Inclusive, no ano passado, você participou de uma das lives divulgando esse curso com a Van, minha É querida verdade. Foi um instrutora. grande Olha só. privilégio meu.
Pois é, privilégio nosso de ter você aqui. E Bom, nós estamos repetindo, né? Esse curso, ele é muito procurado, a galera ama fazer, os alunos amam, porque é um período que você vai trabalhando ser mais sutil, não só na uhum, alimentação, mas também nas emoções e direcionando os pensamentos, trabalhando com mentalizações e tudo mais. E os efeitos são incríveis. Então, não dá para falar de detox sem te chamar, né? Não detox, o detox que as pessoas entendem por aí, mas certo. purificação corporal, né? Sem te chamar para falar de reprogramação emocional. Então, agora a bola está Obrigado. contigo. Quero que você se apresente, fale um pouquinho de você e pronto, estou aqui só para te ouvir. Muito bem. E para conversarmos também, Claro. obrigado pelo convite, é um prazer muito grande e já somos amigos há muitas décadas, boas décadas pelo menos, e tem sido uma trajetória muito interessante em nossas vidas, ainda com os amigos que nos fazem cada dia ser mais colorido. Bom, o tema, bom, sou Luís Lopes, estou aqui no Porto, em Portugal, portanto já estou ligado a este trabalho que é muito gratificante para todos nós já há mais de 30 anos, vai a caminho na direção dos 40, é, e tem sido muito curioso porque esta temática, que agora vão abordar uma vez mais com grande interesse para todos nós, realmente é algo muito, muito útil para as nossas vidas, mas juntando, mais do que a utilidade, juntando a esta, e em primeira instância, é o lado de tornarmos nossas vidas mais facilitadas, por um lado, mas essencialmente permitindo-nos viver melhor, com uma vivência também mais ampla no sentido de prazer, no sentido aprazível ou prazeroso, como se diz no brasileirês, que é o fundamental. No fundo, todos estamos aqui para ser felizes e irradiar essa felicidade à volta, mesmo independentemente dos caminhos que cada um tome e que cada um escolha de acordo com a sua personalidade, com as suas tendências, mas há um aspecto que é transversal, que é esse. Isso também não é novidade para ninguém, desde sempre nós vamos percebendo isso. Agora, para que isso funcione, nós, eu não diria necessitamos, mas é interessante colocarmos fórmulas e maneiras de estar que nos permitam viver mais a vida de uma forma aprazível, de uma forma construtiva para as nossas realizações. Né? Então, de fato, o que é que nós sentimos desde que começamos a refletir sobre esses tópicos, né? Esses tópicos que são como eu poderei viver melhor, mais e melhor. Inclusive, nós temos um livro do professor De Rose com esse título, Viva Mais e Melhor. Porque não interessa viver mais só. Se não for melhor, não resolve. Né? Vamos viver mais tempo, mas precariamente, em condições menos favoráveis. Então, no que toca à relação com as emoções, porque, como disse a professora Julieta bem, nós vamos fazer, o nosso conceito de detox, de purificação, é muito amplo, envolve todos os aspectos da vida, né? Hábitos relacionados com alimentação, hábitos relacionados com o seu descanso, com a forma como você olha os obstáculos, as solicitações, ou seja, tudo aquilo que nós vamos aprendendo com o tempo, no fundo. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. Uns precisam de mais tempo para incorporar aquele novo hábito, outros menos. Mas isso também não é relevante, porque o que você consegue mais rápido, outro pode conseguir um pouquinho mais devagar. Mas essa outra pessoa consegue mais rápido outros aspectos que para si são mais exigentes. Então aqui não importa muito isto, o que importa é que estejamos cada um
na sua característica, porque somos uma média de experiências, então eu tenho uma média de experiências vividas. A professora Julieta tem outras e cada um dos que estão aqui ouvindo terão as suas. E essa média é que nós fazemos a construção da nossa personalidade. Então, cada um tem lá a sua personalidade e a vantagem de nos juntarmos também é essa, que é o somatório das vivências de todos, que permitem, de uma forma mais eficaz, criarmos aqui uma evolução e também um prazer de caminhada juntos, né? Então, se nós olharmos para o emocional, ele tem aqui um papel muito preponderante, porque ele está ali no meio entre o lado animal, que nós continuamos a ser, e o lado de um animal mais desenvolvido, um humano mais ciente, né? Um humano mais lúcido, mais interventivo no sentido positivo. E nós temos aqui esse meio-campo chamado emocional, que realmente ele vai ser um fator preponderante aquilo que você quer realizar na vida e para onde você se queira direcionar. Só que nós precisamos educar esse setor do ser humano, como dizia o professor De Rose, a sensação que dá é que foi soldado de uma forma lá não muito interessante. Então nós temos que ressoldar ou temos que remodelar, reestruturar, purificar. Assim como você recicla uma água suja em água potável, ou como você recicla algo que é lixo em algo muito interessante e reutilizável. Ou seja, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, do emocional, porque senão a vida ficaria sem sabor nenhum. Então, o emocional funcionaria como um condimento na sua alimentação, comparativamente, e que lhe dá um sabor espetacular, um colorido fantástico, mas também lhe dá elementos que vão fazer parte de uma melhor nutrição. Quando você usa esse acervo grande de condimentos, que agora até temos um livro espetacular do nosso colega professor André Mafra, que é Sabores e Destinos. Basta você colocar aí na internet que encontra rapidamente o site Sabores e Destinos, do professor André Mafra, em que ele conta as histórias das especiarias. Não é por acaso que a grande riqueza da Companhia das Índias Orientais, na realidade depois ocidentais, tornou-se na grande riqueza, inclusive aqui do Portugal quinhentista, em que as especiarias foram uma das suas grandes riquezas. E olhando a história, está a par, a rota das especiarias está a par da rota da seda. Eu acho que a rota das especiarias até gerou mais riqueza. E, de fato, isso tudo para fazer uma alusão aqui ao emocional. O emocional funciona como as especiarias na sua comida, na sua alimentação do dia a dia. Por isso, nós temos que saber como usá-las, que variantes de especiarias queremos para aquele cozinhado. Assim, que variedade, que especialidade de emoções você quer colocar? Entusiasmo, companheirismo, partilha, afeto, união, o tal do amor, mas não aquele amor passional, né? O amor no sentido mais lato, como dizia o poeta, o Rimbaud, dizia, não, a nossa visão do amor não está lá muito adequada, nós temos que reinventá-la, porque ela era associada a um outro tipo de emoção mais abaixo, que é uma emoção passional associada
ao aspecto mais animal. Então, nós vamos transmutar o passional para algo superior, chamado amor. Bom, isso aqui tem muitos exemplos, mas o que eu queria referir é: você é, como dizia o poema victoriano, é o capitão da sua alma, né? Dono do seu destino. O capitão do seu destino, dono, mestre da sua alma, né? Daquilo que você quer para si. Então, como tal, nós vamos aprender nesta proposta que trazemos com o The Rose Method em grande escala, porque a professora Julieta colocou a parte da purificação como um fator sine qua non para o seu desenvolvimento, para o seu aprimoramento, para a sua vida facilitada e melhor. E, de fato, é tão importante este aspecto que ele ganhou uma proporção no nosso método de mais de 80%. Porque quando nós dizemos reeducação comportamental, é sinônimo de reeducação emocional. Verdade. Né? Luiz, deixa eu só fazer Por favor. um parênteses aqui. Galerinha que está aqui entrando, se vocês estiverem curtindo essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo. Encaminhe essa live para os seus amigos, porque o assunto está maravilhoso. Então, encaminhe, compartilhe o conteúdo, vai ser muito legal. E lembre que nós estamos aqui falando na nossa quinzena Detox, muito mais que um detox, obviamente, né? Muito mais. Por isso que o professor Luiz Lopes está aqui conosco. Telemarketing aqui, porque nós estamos falando de reprogramação das emoções como parte dessa purificação corporal, e nós vamos ter uma live no dia 30, uma palestra no dia 31 de agosto com a professora Ana Miller, que vai abrir o nosso curso Muito Mais que um Detox. Essa palestra é gratuita, qualquer pessoa pode se inscrever, nós vamos falar bastante sobre o assunto também, e o link está aqui em cima já. O pessoal do The Rose Downtown colocou o link do Simpla aqui para as inscrições. Então, eu nem sei se eu consigo copiar aqui. Ó, vou fixar o comentário. Pronto. E aí você consegue pegar aqui o link para inscrição na palestra Muito Mais que um Detox, que vai acontecer no dia 31 de agosto. Quem quiser aproveitar aqui essa pessoa maravilhosa conosco para tirar dúvidas, coloque as dúvidas de vocês aqui, que eu tenho certeza que o Luiz vai ter um prazer enorme de responder, tá? E a Bruninha, de Valadares, a professora Bruna Neves, colocou aqui uma questão pra gente, Luiz. Como não ser influenciado por emoções pesadas de outras pessoas? Muito bem. Muito simples. É apenas não entrar no mesmo registro. Porque, vamos supor, pessoas que estão com sentimentos mais down ou mais densos, seja de que área for, se eu não entrar naquele registro, eu estarei numa frequência diferente. É como se... Eu vou dar um exemplo muito prático. Imagine um rádio, ou uma emissora de rádio, que emite em ondas curtas. Eu não sei se aí se chama ondas curtas. Sim. Ondas médias, praticamente já não existe. Mas ainda existe alguma outra que emite em ondas curtas. Mas aí você é o receptor, que também, logicamente, essas ondas percorrem o espaço, e você é o sintonizador, o seu rádio de sintonia. Então, se você colocar a sua sintonia em ondas curtas, você é influenciado por essas ondas e recebe aquela emissão daquela rádio de ondas curtas. Mas se você tiver em ondas mais altas, que normalmente a gente refere como FM, embora não é bem FM, mas eu vou simplificar aqui. E você está em FM, estéreo. Agora o estéreo já é básico, agora é som a 360 graus, que é o que está vigente agora. Ainda que os aparelhos não estão totalmente preparados, mas imagine que sim. E você está
numa transmissão em FM com um som a 360 graus, ou o chamado som a 3D. Você tem a sensação que está dentro dos locais. Mas o que eu queria mais era a frequência. Então, você não sintonizando, aquela onda curta passa, mas você não sintoniza, aquilo não impacta, ou se impactar é quase nada, praticamente nada. Então, a grande novidade não, eu não diria grande novidade, a grande notícia do dia é que basta você não sintonizar com aquilo lá. Ah, tá, mas aí nós estamos no ambiente e também sabemos que o homem é fruto do ambiente, nós somos fruto do meio, né? Todos nós sabemos disso. Isso é verdade, mas você tenta ficar nos meios que lhe interessam. Mas, se tiver por qualquer motivo, e isso acontece, vez por outra, ou às vezes, muitas vezes, nós passamos por ocasionalidade, por meios e por ambientes que não são lá aqueles que nós gostamos muito, a lei é de que associar-se exatamente ao oposto, ou seja, eu não quero entrar naquela tônica de negativismo, de down, de destruição, então eu torno-me tolerante no sentido de é a versão do outro, né? É o que ele está sentindo, é o que ele está percebendo, devido à sua experiência de vida, ele percebe o mundo daquela forma. Então eu tenho que ter alguma tolerância, mas não entrar naquele registro. E a partir daí eu não sou influenciado, porque eu só influenciado se eu permitir que o outro me influencie. Quando a gente ouve muito dizer, não, mas fulaninho tirou-me do sério. Na realidade, eu permiti que ele me tirasse. Ou eu tenho ainda algum condicionamento, algum registro em mim, que é a minha sensibilidade, o meu nervo exposto é aquela temática, e quando o outro fala, aquilo eclode a minha defesa, a minha reação automatizada, da qual eu já estou condicionado. Claro que na hora aquilo é automático, né? É acima da minha capacidade de reação sem pensar. Então, se assim o for, se eu sinto que eu estou sendo influenciado ou aquele tipo de pessoas me cria uma reação automatizada menos positiva, então eu necessito reprogramar. Reprogramar aquele comportamento. Como? Depende de cada comportamento, mas a regra também é genérica, que é se é um comportamento que não me interessa, para eu reprogramar o que me interessa, eu terei que repetir o que me interessa várias vezes até a mudança ter sido atingida. E isso eu faço de duas formas. Uma, reprogramando através da técnica da mentalização, que existem várias formas, mas existe uma super mega simples, que é você imaginar-se reagindo da forma que quer reagir, da forma adequada. E ao imaginar-se naquela situação reagindo de forma perfeita, você coloca o sentimento para fertilizar essa reprogramação. Que sentimento? Como se eu já estivesse assim, como se eu já estivesse naquela situação reagindo assim. E desencadeando internamente esse sentimento que vai fertilizar a imagem. E se eu verbalizar? Melhor ainda. Se eu verbalizar a fórmula que eu quero me ver reagindo, do gênero, vou reagir de forma tolerante a esta situação, se for o caso. E aí você imagina e sente. Potentíssimo. E depois, o segundo aspecto, que é o esforço sobre si próprio em aplicar esse comportamento na hora que surge a circunstância. Eu não sei se eu consegui explicar de forma concreta ou se ficou abstrato. Luiz,
Acho que você explicou super maravilhosamente bem. E esse esforço sobre si mesmo, eu percebo assim, que quando você falou, né, que entre ali o animal que nós viemos, né, para o humano mais desenvolvido que nós pretendemos ser, tem o emocional ali no meio, mas também, me corrija se eu estiver errada, tá? Tem o ego que nós ganhamos, né? E um ego com um cérebro que a gente ainda, nem a ciência consegue explicar o potencial que nós temos aqui para desenvolver ainda. E eu percebo que a questão das emoções tem muito a ver com nós trazermos as coisas para o lado pessoal, né? Aquele egozinho ainda mal conduzido ou mal trabalhado, que se acha um pouco centro do mundo e que todo mundo está fazendo alguma coisa contra você, né? E você falou muito bem, né? A questão, o não entrar em sintonia com o outro é nós percebermos, talvez, que o outro não está falando assim, ou falando do outro jeito, ou mal-humorado, ou me deu uma resposta atravessada, porque o problema é comigo, mas sim porque o problema é com ele. Ele não tem uma capacidade naquele momento de dar uma resposta numa outra vibração, num outro nível de entendimento, porque aquilo é o melhor que ele pode fazer naquele momento, de acordo com toda a evolução dele até aqui, né? E aí, muitas vezes, a gente compra isso como um ataque direto, né? Como que a pessoa fala assim comigo? Ou como que o fulano me trata desse jeito? E aí a gente reage, tem a tendência a reagir na mesma altura, né? E aí é entrar na mesma vibração. Enquanto que se a gente, ao invés de simplesmente reagir, né, que o animal ele vai muito naquele instinto de ação e reação. Então, normalmente a pessoa atacou, eu me defendo imediatamente. Eu não paro para pensar sobre o que está acontecendo. Aquela pausa para escolher a forma como eu quero reagir e, às vezes, nem reagir. Porque o que precisa é nós entendermos que peraí, o fulano falou isso, mas ele deve ter dormido mal, ou deve estar com problema em casa. Deixa eu ver de que forma que eu posso ajudá-lo, né? É muito mais nobre e solicita muito mais uma sofisticação do nosso comportamento do que simplesmente reagir e nos acharmos vítima das circunstâncias. Seria mais ou menos isso, né? Isso. E é interessante que você está referindo, porque tem aqui dois aspectos curiosos, que é, ok, eu vou ao mesmo tempo criar uma empatia no sentido de levá-la para uma compaixão em relação com a dificuldade, a dor do outro, porque eu estou com mais vantagem no sentido de conforto, ou seja, eu não estou entrando naquele grau de experiência que é pesado. Então, não que eu me ache superior, não é isso. Eu torno-me empático no sentido de compaixão, porque esses dois aqui também são diferentes, porque a empatia é o primeiro passo, mas ainda é pouco, né? Empatia é do gênero, eu vou na estrada, vejo um carro acidentado e fico, oh, coitados, tiveram um acidente, mas sigo. Isso é empatia. Mas compaixão é, eu olho, sinto a mesma coisa, mas paro o carro e vou lá ver o que é que eu posso fazer. Aí houve uma compaixão. E compaixão não é só pelas pessoas que estão em situações abaixo da miséria na África, ou aqueles que são torturados ou presos políticos, não é só isso. É compaixão com os seus pares, com as pessoas com que você lida no seu dia a dia, com os seus familiares, com os seus amigos, ou com os seus colegas de trabalho, que às vezes são mais duros consigo, etc. É no cotidiano também, nas pequenas coisas, não só nessas grandes, digamos, atrocidades que são feitas com outros seres humanos e com animais com os ecossistemas, etc. É também nessas coisas pequenas. Então, isso é um passo importante que você também referiu. E depois o segundo,
que tem a ver com um dos filmes que passamos agora umas 2 semanas na Lufadas da Alegria, no final do seu dia, do professor De Rose, no sábado à tarde, que era sobre o Michelangelo, e que também fizemos ali uma alusão com esse aspecto que a professora Julieta referiu do ego, é ir esculpindo, como fazia Michelangelo, que tirou de um bloco de pedra gigantesco de mármore aquele anjo que ele via lá dentro. Então, esculpindo. A grande vantagem que nós temos relacionado com o Michelangelo é que utilizamos outras ferramentas. E para nos esculpirmos, não precisamos daquele sofrimento atroz que ele teve que passar com a sua obra, com a sua genialidade. Claro que ele tem ali uma genialidade que nós não estamos querendo nos comparar, né? Para ele foi muito mais dor e sofrimento esculpir a sua obra. Nós aqui na nossa escultura humana usamos outras ferramentas, um outro tipo de sofrimento muito diferenciado, e é muito mais fácil, muito mais simples para nós, porque temos outras ferramentas para o fazer. Então, sim, o ego, lapidá-lo. Nós vamos lapidá-lo com estas ferramentas que o The Rose Method nos dá para aplicarmos em todas as circunstâncias e em todos os momentos, fazendo também dessa trajetória prazer. Já o Gandhi falava nisso, né? Que não podemos ter prazer só quando atingimos uma determinada meta, mas sim no percurso. Então, aceitação do momento em que estamos, do estado em que estamos neste momento, mas uma aceitação sem acomodação. Uma aceitação percebendo que também a grande satisfação da nossa jornada de vida é ir esculpindo, mesmo que a gente nunca chegue a um ponto que eu gostaria de chegar, mas é essa caminhada nessa escultura, mas pelo menos perseguindo a perfeição que é inatingível. É isso mesmo. A Sara Adriano coloca aqui, e os reflexos podem ser trabalhados como aquele reflexo de retirar a mão do fogo. A gente nem pensa, tiramos a mão reflexivamente. Acho que tem a ver com as ferramentas que você está falando, né? Exatamente, claro que sim, claro que sim. Nós podemos usar esse mecanismo, sem o qual não poderíamos viver, porque se nós não fôssemos condicionados, morreríamos na primeira dificuldade, porque precisamos dessa reação instantânea, até para termos disponibilidade para quê? Para refletirmos, para filosofarmos, para evoluirmos, para construirmos, mas temos que estar condicionados. A grande, digamos, satisfação também que nos traz o nosso método é que nós brincamos com condicionamentos. Como é que nós brincamos? Recondicionamos-nos hoje. Mas esse recondicionado de hoje para amanhã já é obsoleto, porque você evolui. Então amanhã tem que tirar este condicionamento e colocar outro. Vai funcionar para amanhã, mas para depois da manhã já está obsoleto também. Então por isso a evolução ela é contínua, não tem fim. E por isso quanto mais você vai avançando na vida, mais vai tendo, ou menos vai tendo, certezas absolutas. E vai evoluindo, e cada vez mais você vê que não existe certezas absolutas. E há um pensamento do professor De Rose que retrata isso de uma forma espetacular, em que ele diz que a realidade é aquela da qual temos consciência. Se não me falha a memória, é mais ou menos isso o pensamento. E é realmente, à medida que você vai abrindo os antolhos da consciência, a percepção vai aumentando. Inclusive o próprio professor De Rose, que para quem não está conhecendo agora, é o sistematizador deste método há mais de 6 décadas, e que ele disse uma coisa muito interessante, porque ele falava, quando ele começou, quando ele tinha lá os seus 16 anos e tal, ele pensava assim, bom, daqui a uns 50 anos, eu vou estudando, aprimorando, vivendo cada vez mais
esta filosofia e arte, né, prática, e lá, passado uns 50 anos, eu vou chegar a um ponto que o funil vai fechar e eu vou dominar tudo, ou seja, eu vou ter pleno conhecimento de tudo isto, de todo este conteúdo, esta matéria, vida e tal. E ele disse, passou os 50 anos, portanto foi há mais de 10 anos atrás, passou esses 50 anos, porque ele agora está para além dos 60 anos de magistério, ele disse, eu descobri que era um funil, realmente, só que era ao contrário. Ou seja, e é engraçado, porque quando eu fiz também os meus, não 50 anos de magistério, mas 50 anos de idade, de magistério eu tenho mais de 30, eu cheguei perto do professor De Rose e disse, pois é, que engraçado, agora aos 50 anos é que eu estou tendo uma noção de que estou a começar a aprender algumas coisas. E ele dizia, está vendo, agora você entende quando eu falei na altura que eu fiz os meus 50. Eu disse, pois é verdade. Mas é interessante isso, parece que a gente não aprendeu nada até ali. Agora que estou começando a aprender algumas coisas, né? E eu disse, olha, é assim, é como se você estivesse subindo uma escadaria. Cada dia vai subindo um degrau e olhando para a linha do horizonte. E à medida que você vai subindo a escadaria, quando olha para a linha do horizonte, ela fica maior. Então, aí fica com essa sensação, né? Portanto, cada vez o horizonte vai se tornando maior. Eu acho isso espetacular, né? É. A grande obra de arte da nossa vida somos nós mesmos, né? É muito engraçado porque a gente passa a vida se dedicando a muitas coisas lá fora, né? Conquistas, realizações, valorizações, que ok, não está ruim, não é para ser diferente disso, mas aquilo, de novo, aquela frase que eu acho maravilhosa que você falou no começo, o eterno esforço sobre si mesmo, né? A gente não esquecer em nenhum momento que, se não tiver um trabalho interno e contínuo de melhoria constante em todos os sentidos, e principalmente no nosso comportamento, porque é o que reflete o que nós somos, o resto vai ficar... você não vai ter uma conquista plena e nada mais, né? Porque fica tudo como se fosse um pouco pela metade, porque você se deixou pela metade, né? É verdade. Você sabe que me lembrou uma experiência que eu tive aqui meia dúzia de anos atrás, um pouco mais. Que eu estava dando uma palestra para empresários num congresso de empresários. Já não me recordo qual era o tema desse congresso, mas era um congresso sobre empreendedorismo e tal, e eu fui lá falar sobre a nossa metodologia e a aplicabilidade dela no incremento do desempenho profissional e também falei na questão relacionada com a qualidade de vida. E houve depois, no fim da palestra, houve ali um momento de perguntas e respostas, e aí houve uma empresária muito interessada que disse assim, olha, eu gostei muito daquilo que você falou, mas teve ali uma coisa que eu não concordei. Você falou ali no meio que um bom aluno com um mau professor aprende. Mas o mau aluno, um bom aluno com um mau professor aprende. Um mau aluno... Não, pera lá, como é que eu disse? Um bom aluno com um mau professor aprende. Um mau aluno com um bom professor. Para um professor não aprende. E aí ela discordou. Eu disse, pá, não, desculpa, mas não aceito. Aí o que eu lhe respondi? Eu disse-lhe assim, olha, é assim, provavelmente naquilo que discordamos deveremos estar errados e talvez naquilo que nós concordemos estaremos certos. Aí ela deu uma risada e tal, e tal, não sei o que, pronto, não deu problema nenhum. Mas é um bocado isso, né? Porque, de fato,
é provável que cada um vá tendo perspectivas diferenciadas, né? Como a história dos 4 cegos que chocam contra o elefante. Né? Cada um vai tendo uma parcela do global. E depois, no somatório e na média ponderada, nós podemos chegar realmente a reações e a conclusões interessantes, como aquela, como é que se chama, a sabedoria das multidões, né? Acho que era isso, sabedoria ou conhecimento, acho que é o conhecimento das multidões, que era uma constatação de um matemático que percebia que quando naquelas feiras nos Estados Unidos, no início do século XX, em que faziam apostas para ver qual o peso deste animal, desta ovelha ou deste porco, ou quantas bolas estão dentro deste recipiente, faziam-se apostas e quem acertasse levava o dinheiro, senão o dono das apostas ficava com tudo. E a constatação do matemático foi que ele, somando as opiniões de todos e fazendo uma média, era o valor quase que absoluto acertado daquela expectativa de número, né? Ou o valor do peso, ou o número das bolas. E realmente, por isso, o somatório, a média daquilo que vai sendo as experiências de todos, nós consigamos nos aproximar cada vez mais da realidade. Né? E por isso é tão importante o convívio, né? Com pessoas que estão nessa mesma tônica, principalmente, né, de trabalho interno, né, com esse olhar para se desenvolver, né? Porque aí a gente consegue otimizar esse aprendizado talvez muito mais, né? Só um instantinho, deixa eu só lembrar o pessoal que está aqui assistindo conosco. Cliquem nesse aviãozinho que está aqui embaixo, compartilhem a live, ainda temos 20 minutinhos aqui de bate-papo. Então, compartilhem essa live com seus amigos. E esse link que está fixo aqui nos comentários é o link da nossa palestra, que vai acontecer no dia 31 de agosto, chamada Muito Mais que um Detox, que vai dar mais informações sobre todos esses assuntos aqui para vocês e também apresentar para vocês o curso que nós vamos ter em setembro, com o mesmo nome, Muito Mais que um Detox, que vai ter 2 semanas de duração, com muitas técnicas, inclusive, para vocês colocarem em prática sobre como se alimentar de uma forma mais saudável, mais sutil, como reprogramar as suas emoções, como direcionar os seus pensamentos para aquilo que você quer. E por falar nisso, Luiz, por falar nas técnicas, sabe que nós temos aquele áudio maravilhoso gravado pelo professor De Rose, que inclusive está no Spotify. Então, entre lá no Spotify, você tem lá áudio Relax, bota lá De Rose Relax, que você vai achar, é um áudio de reprogramação emocional. E aí a gente estava falando dos reflexos, né? De não reagir sem pensar e não permitir trazer o mau humor do outro, digamos assim, para o lado pessoal. E uma dica que eu dou para vocês, esse áudio é um áudio incrível, é uma locução de mais ou menos uns 40 minutos, dele fazendo um aprofundamento todo no seu corpo. E nesse aprofundamento, ele vai direcionando o seu pensamento como se você fosse conversando com cada célula, com cada parte do seu corpo. E a gente tem um grupo na escola de alunos, né? A gente estimula que eles formem um grupo no WhatsApp e a gente ouve todos os dias de noite esse áudio. E às vezes nós formamos esse grupo para manter por pelo menos um mês, todo mundo fazendo à noite esse áudio antes de dormir ou em outro horário, se preferir. E é incrível como só o fato de você estar ouvindo um áudio de reprogramação emocional que vai te ajudando a ter mais consciência das suas emoções, mesmo que você ouça dormindo, né, que isso é incrível, é impressionante o resultado, porque o que eu percebo em mim, nos alunos que fazem, é que depois de um mês, mais ou menos, né, o efeito é rápido, mas depois de um mês, nós mesmos começamos a perceber os efeitos. E você percebe que você leva as coisas de uma forma muito mais leve, de que uma palavra aqui, que talvez
Tô com um cãozinho querendo brincar agora. Gaia, pra caminha. Mas você percebe que, às vezes, aquela frase que te tiraria do sério 2 semanas atrás, dita da mesma forma, depois que você faz o áudio, já não impacta tanto. Você já ouve aquilo de uma outra forma. Você já consegue não se colocar como vítima da circunstância e olhar para aquilo assim, tá tudo bem, deixa ele falar assim. Deixa eu ver de que forma que eu posso ajudá-lo, que eu posso atendê-lo, ou dar um carinho, ou dar uma atenção, porque muitas vezes é só isso que a pessoa está querendo, né? Não é fazer nada contra você, mas mostrar ali que ela está precisando de atenção. Gaia, vamos sentar e ficar quietinho aqui, ó. Ó a criança, o tamanho da criança, querendo brincar. Que bonitinha. Ela quer aprender também. Quer interagir, né? Já que ninguém está falando com ela. Exatamente. Mas é incrível. Esse áudio eu acho incrível toda vez que eu faço. E assim, algo para a gente fazer para o resto da vida, aquilo, né? Não tem como parar de evoluir. Então, é algo para nós fazermos para o resto da vida. Quem quiser, fica a dica, entra lá no Spotify e acesse o Áudio Relax. É incrível. Eu recomendo também, veemente. Eu próprio faço o tempo todo. Às vezes você pode ter um período que para um pouquinho para ali descondicionar, depois volta outra vez. Isso. Faz uma boa temporada e é espetacular porque essa gravação foi também a experiência do professor De Rose. Ele tinha inclusive um rolo que eram de 7 horas, que ficava com aquelas reprogramações que ele queria fazer. E o que acontece? Você fica consciente, mas mesmo quando dorme, vai lá no seu subconsciente e você continua processando aquelas reprogramações. E como nós sabemos que para reprogramar é preciso repetir, 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 e como ele, na experiência direta, teve resultados fabulosos, ele compactou, o professor De Rose compactou essas 7 horas em 38 minutos, mais ou menos isso, e que agora tão facilmente pelo Spotify nós temos acesso, né? Basta só entrar no Spotify, Tá o colocar link lá aqui. De Rose. Tem um link aí? A Bruna já até colocou o link aqui. Que bom. Obrigado, Bruno. Então é só você clicar e fazer isso todos os dias à noite, pelo menos uma vez. Depois, aqueles que já criaram ali um hábito, ainda podem ir mais longe, que é colocar no repeat. E põe baixinho, né, de forma que você entenda, mas que não seja alto, porque de noite fica fácil ouvir qualquer som, e fica a noite toda. Se não, pelo menos faz uma vez antes de dormir, que é espetacular. E pode fazer durante o dia, em qualquer momento, não tem contraindicação nenhuma. E esse áudio vai fundamentar na prática, vai ser o exercício prático, um dos múltiplos exercícios práticos desta temática da reprogramação. Então, faça e não perca essa. Se ainda não começou, comece hoje. Agora. Se já fez e parou, recomece hoje outra vez. É verdade. E a Bruna está me lembrando aqui que nós estamos aqui com o link aqui embaixo para a palestra do dia 31 de agosto. E nós vamos ter, na sequência, o curso Muito Mais com Detox. Mas somente quem participar da palestra vai ter uma surpresa no final. Aí, então, não vou falar mais nada para não estragar a surpresa. Então, entre aí, é gratuita a palestra, ok? Então, entre no link que está fixo aqui embaixo e faça sua inscrição agora na palestra que vai ser no dia 31/8, para você saber como participar do curso e ganhar esse super presente que a gente vai levar para vocês no dia da palestra. Teve uma pessoa aqui que pediu para você falar sobre epigenética. Sim. A epigenética, inclusive, o professor De Rose tem falado dela sempre, mas aí falou um pouco dessa visão da epigenética que vai de encontro àquilo que nós propomos aqui no método. E que, assim, de uma forma muito simples, a epigenética é uma parte da biologia que trata da observação, do estudo, de que percebeu-se que é possível você ativar determinados genes que já traz e desativar outros em relação a tudo na vida. E que
não necessariamente, se você já tem uma determinada programação genética, toda essa programação possa ser ativada ou não. Por exemplo, imagine que um de nós ou qualquer pessoa tem uma programação genética para ter uma úlcera muito forte, muito ativa lá no seu intestino. Uma úlcera poderosa. Você tem uma predisposição para deflagrar essa úlcera lá pelos seus 40 anos de idade, porque já teve um tempo de vida e tem um determinado tipo de comportamento em que você se sente muito afetado com circunstâncias, com conflitos, com um determinado tipo de problemas, e a repetição disso gerou-lhe uma úlcera perfurada. Lá para os 40 anos vai gerar isso. Mas como você mudou seus hábitos alimentares, preconizados pelo The Rose Method, a forma de encarar as situações à sua volta, você mudou seus hábitos de melhorar a profundidade do seu sono, ou ainda a forma como você enfrenta desafios, etc. Toda uma quantidade enorme de propostas, de hábitos, de comportamentos que o nosso método tem no sentido de melhoria e de incremento da sua qualidade. Aí você, de repente, não ativou esse gene e projetou o surgir dessa possível úlcera, talvez aos 60 ou aos 70, ou quiçá você morre de outra coisa. Isso poderia ser aplicável, por exemplo, a um câncer da vida, ou a qualquer outro tipo de enfermidade maior. Você poderá ter uma genética de ser uma pessoa propensa a conflitos, ou uma pessoa de tal forma afetável por potenciais conflitos que poderia se tornar uma pessoa que tirasse até a vida de outra, em situações mais extremas, e destruísse totalmente a sua vida, no sentido geral. Mas você começou esse trabalho de reeducação e não ativou esse tipo de genes, mas ativou o outro que estava menos propenso, de uma genética mais colaborativa, mais compreensiva, mais empática, mais de pensar global ou mais estratégica, enfim. E mudou aí a sua tendência a ser muito duro no comportamento, ou muito violento no comportamento. Então, no fundo, a epigenética nos dá mais um reforço naquilo que nós já falamos há décadas na nossa metodologia e que nos dá ali um entendimento de como é que atua este processo de alteração comportamental proposto pelo nosso método, né? Então, no fundo, a epigenética é ativar determinados genes em detrimento de outros. É possível, mesmo que você tivesse uma tendência de ser um viciado. Imagina, você tem ali uma predisposição genética a ser viciado em qualquer coisa, seja lá em qualquer tipo de droga, em qualquer tipo de hábito destrutivo, enfim, qualquer coisa. Mas você reeduca, ativa outros genes, que não este. Este fica adormecido. Lembra da história do índio, né? Um índio mais velho, Tupi-Guarani, que chega perto de um outro e diz: pois é, sinto que tenho dois cães dentro. Um raivoso e feroz e um outro harmonioso e sereno. Qual dos dois vai vencer?
Levantou a questão, o outro índio novinho não soube responder, mas ele próprio respondeu. Vai ser aquele que eu alimentar. O outro vai morrer à fome. Então é um pouco também essa parábola simples, que no fundo também nos mostra aquilo que já é abordado já desde o tempo dos gregos, que é a epigenética, que já vinha ali abordado no passado. Então, basicamente era isso. Não sei se eu fui a contento Acredito que na sim. reflexão. A Claro Bruna, que podemos. Sim, sim, por favor. a Bruna colocou aqui: gatilho é aquele empurrãozinho para ativar aquele gene que favorece doenças e desequilíbrios. Isso. Então, o gatilho seria aquilo que você sentiu mediante o estímulo. Tem o estímulo que pode ser do exterior, de fora, mas há o estímulo que vem de dentro, né? Então, ali, qualquer experiência que você vai tendo ali na vida podem acionar gatilhos. E aí aciona o gatilho que mata, né? Mas pode acionar o gatilho que salva. Então você, pela reeducação, é que vai decidir qual é o gatilho que é acionar. E não ao sabor do vento, como se fosse um veleiro sem timão. Que você vai de acordo com o vento, né? De acordo com o estímulo. E mantendo as velas levantadas, não tem como. Travou um pouquinho aqui para mim, Luísa. Não sei se foi só para mim ou se para vocês também. Me fala se vocês estão ouvindo o Luiz, se vocês estão me ouvindo direitinho. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Travou, né? Eu acho que foi o do Luiz. Entendi. Que bom. Então, enquanto o Luiz está entrando aqui novamente, deixa eu lembrar a vocês que nós vamos ter uma palestra no dia 31 de agosto. Ah, já está ele aqui de volta. Nós vamos ter uma palestra no dia 31 de agosto, às 19 horas. A inscrição, o link para inscrição está aqui embaixo. Desculpem, eu acho que foi aqui, caiu aqui a minha neta. Foi. Estou aproveitando para falar da palestra novamente, Muito Luiz. bom. Que bom que você voltou. Então, o link para inscrição está aqui embaixo. Nós vamos ter essa palestra no dia 31 de agosto. É gratuita, tá? E basta você entrar nesse link no Simpla e se inscrever. Essa palestra, nós vamos falar sobre todas essas técnicas, né? Nós vamos, na verdade, dar uma pincelada nessas técnicas para que você possa melhorar a alimentação, sublimar as emoções, direcionar os pensamentos e falar sobre o curso, onde nós vamos trabalhar tudo isso no nível muito mais profundo, muito mais com detox. Mas somente quem estiver inscrito na palestra vai ter surpresa, vai ganhar um bônus muito especial que nós vamos oferecer lá para os inscritos no dia da palestra, tá? Então, lembre que o link está aqui embaixo, é só você entrar e se inscrever, é gratuito. Aqui tem a Oliveira Gabriela falando, para a inscrição na palestra do dia 31, não dá para Portugal? Não entendi. Dá, você pode se inscrever. Aí tem 4 horas à frente, né? Mas você pode se inscrever normalmente. A palestra ela vai acontecer pelo Zoom, tá? Então, o link do Simpla, quando você se inscreve no Simpla, você já vai ter acesso ao link do Zoom. E outra coisa muito importante, os inscritos na palestra, se você já se inscreveu na palestra, você vai receber também um link para entrar no nosso grupo do Telegram. Porque lá, desde agora, principalmente as professoras Vanessa de Holanda e a professora Bruna Neves estão colocando conteúdos todos os dias incríveis para que você já possa aplicar no dia a dia. Então, uma vez que você se inscreva na palestra do Simpla, no dia 31 de agosto, já agora, você entra no nosso grupo do Telegram para receber esses conteúdos, para que você possa já colocar em prática no seu dia a dia. Então, entre que está muito legal, tá? Não deixe de fazer, já faça agora a sua inscrição. É isso, Luiz. Estamos chegando aqui nos instantes finais. Se alguém quiser fazer mais uma última pergunta aqui para o Luiz, tirar uma dúvida, aproveite esse momento.
que Por já favor. estamos chegando no instante final. É isso. A Gabi está perguntando o que colocamos no CPF. É o seu RG. Qual é o nome aí, Luiz, de CPF? Que é o registro no estado. Como é que é? Ah, deve ser o número do contribuinte. Isso. Número do Então pode ser. contribuinte. Se não, Gabi passa um WhatsApp direto para a Bruna que ela faz a sua inscrição, tá? Ou para mim que a gente faz a sua inscrição. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Sara está falando aqui, fazia milhões de perguntas. Então, Pode se fazer quiser, uma, e pode aí só fazer fica uma. faltando 999 mil. Isso. Pois é, Luiz, muito obrigada pela Que é sua isso? participação, pelo Um carinho prazer de você estar aqui grande. conosco, viu? Estou morrendo de saudades, querendo saber Também, de tudo que está acontecendo por aí. O homem que está lá do outro lado do mundo, na Europa, né? Aqui um pouquinho com a gente. Nós, no The Rose Method, temos muitos eventos que acontecem todos os anos, onde nós nos encontramos, praticamente, né? Todo mundo de todo canto. E, infelizmente, com esse período de pandemia, a gente teve que ficar restrito apenas ao online. Então, é verdade. muito bom, porque graças ao online nós estamos nos vendo, né? E matando um pouco a saudade, mas sempre fica faltando aquele abraço apertado, aquele estar Breve, junto, breve. falar besteira, rir de nada, não é? É verdade. Em breve conseguiremos. Pois é, amigo querido, muito obrigada por você ter aceitado aqui estar Eu que conosco. agradeço. Um dia lindo para você, morrendo de saudades. Também quero agradecer o convite a todos que estiveram aqui e deixar uma última mensagem que é: aplique tudo aquilo que você aprende, porque você não esquece. Então, hoje revimos alguns temas que você ouviu pela primeira vez, mas também não tem problema ouvir várias vezes, porque é preciso mesmo, e aplique. Assim vai funcionar. Você vai dar por bem útil este tempo. Inclusive, né, tem uma frase que fala que inteligência é a capacidade de aplicar o que se aprende, né? É Porque verdade. ficar só na teoria é muito fácil, né? Mas colocar em prática ali é que mostra o quanto que nós somos inteligentes de fato. A Bruna colocou aqui uma pergunta para você, então, para a gente fechar. Se pudesse escolher uma emoção para cultivar, qual seria? Compartilhar. Olha só, na ponta da língua. Que legal. É isso aí. Obrigada, Luiz. Não Gente, tem de obrigada quê. pela presença de todos vocês aqui. Lembrem de entrar no link do Simpla que a gente continua juntinho, tá? Vamos Beijo juntos. grande. Beijo grande e Beijo, obrigado. Luiz. Beijo, galera. Um ótimo dia para Beijinho. todos. Beijinhos para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.